Olá, como é que estão? Muito bem-vindos a esta live. Olá, olá, vamos chegando às nossas lives da semana. Eu sou a Bárbara Couto e neste canal e nas minhas redes sociais eu quero te ensinar a seres terapeuta de ti, a cuidares da tua vida, da tua saúde, a seres uma curadora de ti e isso, ao transformar-te nesta curadora de ti, é inevitável tu também te transformares numa curadora dos outros. E na live de hoje, desta semana, eu vou falar sobre controle de peso, sobre alimentação e o que é isso para o Shiatsu Medicina, qual é a visão do Shiatsu Medicina sobre isso. Pois é, eu queria começar esta live, já vi que está aqui muita gente a entrar, deixem-me só confirmar aqui no Facebook. Tenho que tirar aqui esta mensagem. Muito bem. Então, eu queria começar por vos dizer que realmente eu acho que todas as mulheres, principalmente as mulheres, eu vou ser aqui um bocadinho... vou falar aqui na questão dos sexos, mas realmente eu julgo que isto é muito do feminino. Qualquer uma de nós, em algum momento da vida, já teve alguma questão sobre o seu peso ou sobre a alimentação, sobre as calorias que estava a ingerir ou não, sobre se estava a comer de mais ou de menos. Em algum momento nós mulheres já sentimos que estávamos acima um bocadinho do peso ou então abaixo do peso, já nos interrogamos, já nos questionamos sobre isto e isto já foi um motivo de preocupação, no fundo de mal-estar, certo? Portanto, é comum, principalmente no feminino, que estas questões ligadas ao peso, ao excesso de peso, à falta de peso, ou então alguma questão ligada à comida, que tenha surgido. Eu até vos trouxe aqui uma fotografia minha, para vocês se espantarem, estão a ver? Esta sou eu, aqui devia ter cerca de 10, 11 anos, e estou aqui vestida com um tutu, estão a ver? E não sei se vocês conseguem perceber, mas eu quando olho para esta menina, vejo uma menina magrinha. Mas vocês acreditam que neste ensaio fotográfico que eu fiz com uma amiga minha, na altura, ainda no outro dia estivemos a falar nele, e eu lembro-me, tenho esta memória, de já me estar a achar gorda, ok? Imaginem, eu nem sequer tinha peito na altura, nada, mas eu já sentia, principalmente em comparação, não é? Porque ela era extremamente magrinha, mas atenção, ela era extremamente magrinha, mas claro que eu, se me vir a mim e a ela, não noto diferença nenhuma agora. Mas na altura eu já tinha esse tipo de complexo e pensamentos, que se calhar o meu tutu não estaria bem porque eu estava gorda. E eu só tinha 10 anos, imaginem só. Portanto, realmente, em algum momento, nós como somos bombardeados por imagens do exterior que nos falam o que é ser esteticamente bem parecido ou não, como temos muito agora o Instagram e estas redes sociais que nos mostram o que é isto de ter uma imagem bonita, nós de facto ficamos com uma série de porcaria na cabeça, basicamente é isto. Porquê? Porque realmente não importa como é que eu estou fisicamente, mas como é que eu me sinto em relação a isso, tá? Então nós devemos realmente preocupar-nos sim, é como é que está a nossa autoestima, como é que eu me sinto em relação ao meu corpo e em relação ao alimento. E então é isto que eu vos quero falar, qual é a visão da medicina chinesa sobre isto. Vocês sabem que no Shiatsu Medicina falamos em 5 elementos. Vocês estão a ver aqui? Eu vou aqui para o Facebook e Instagram. Então, temos o elemento fogo, o elemento terra, metal, água e árvore. Então, tudo que tem a ver com peso e com alimentação tem a ver com o elemento terra. Terra é a mãe. Isto é muito interessante. Terra é a base, é a sustentação, é a mãe. E este elemento terra fala-nos de dois meridianos principais, que é o estômago e o baço pâncreas. E vocês perguntam, mas então o que é que isso tem a ver com o controle de peso, Bárbara? Pois bem, eu vou-vos explicar que, sendo a questão do peso e da alimentação uma questão de terra, equilíbrio ou desequilíbrio no elemento terra, isto
tem diretamente influência sobre como é que eu me sinto, como é que eu sou mãe de mim própria. Ou seja, será que eu sou uma boa mãe de mim própria? O que é isto de ser boa mãe de mim própria? Será que eu tenho uma autoestima saudável? E aqui vamos mais fundo. O que é isto de ter autoestima? Autoestima não é autoconfiança. Ou seja, hoje em dia a nossa sociedade cria-nos muito para sermos autoconfiantes. E o que é que isto é? E eu sei que se eu estudar, se eu fizer, se eu acontecer, e eu proponho-me um determinado resultado e eu à partida consigo esse resultado, então a maioria de nós está trabalhada para esta autoconfiança, sabe que se propuser consegue isto, mas quando falha, não se perdoa. Ou seja, tira o chicote, como eu costumo dizer, e começa a autoflagelar-se porque não encara a falha, o erro. Então, uma pessoa com autoestima elevada é aquela que, mesmo quando falha, mesmo quando tropeça, mesmo quando cai, mesmo quando vê o seu lado lunar, ela não se questiona, não se põe em causa. Não é não se questiona, é não se põe em causa. Isso não diz nada sobre ela, não se castiga, não se culpabiliza, não fica ali a remoer. Entendem a diferença? Então, nós estamos muito mais trabalhadas para a autoconfiança do que para a autoestima. E depois, como é que isto passa para a questão da alimentação? É óbvio que se eu estou a comer com sentimentos de que aquilo é quase como uma competição calórica, e que se eu ingerir mais calorias para aquelas que me propus, isto é um castigo, ou eu vou aqui autoflagelar-me por isso, eu começo aqui no ciclo da punição, então eu aqui não estou a ser mãe de mim própria. Uma boa mãe é aquela que, mesmo na falha, ela julga-nos pelos nossos comportamentos, mas não por aquilo que nós somos. E o nosso comportamento não nos põe em causa como pessoas. Confuso isto? Ou seja, vou dar o exemplo com os meus filhos. Eu digo assim, olha, eu não gostei do teu comportamento, mas isso não põe em causa o amor que eu sinto por ti. Portanto, eu posso comer algo que eu sei que não me faz bem, mas isso não põe em causa o amor que eu tenho por mim. E as mulheres geralmente não fazem isto. Elas, quando comem algo que acham que realmente não deviam ter comido, elas castigam-se, punem-se, autoflagelam-se. Está bem? E isto faz com que a sua autoestima decresça e depois seja cada vez mais um ciclo vicioso. Ok? Faz sentido isto? Sim? Falem comigo para eu perceber se vocês estão a acompanhar o raciocínio. Então, nós, de facto, quando falamos do elemento terra, e quando falamos das questões da alimentação, temos sempre que fazer então esta observação dupla. Primeira, que já falei aqui, como é que está a nossa mãe interna, ok? Será que eu sou boa mãe de mim própria? Então, depois de eu analisar esta mãe interna, eu posso e devo eventualmente perceber como é que está a minha mãe externa. E qual é que é esta mãe externa? É realmente a minha mãe, não é? Como é que a minha própria mãe trata estas questões da alimentação e depois toda a linhagem materna, que no caso das mulheres é mais forte a linha materna, no caso dos homens é mais forte a linha paterna. Então vou dar o meu exemplo e vocês coloquem também este questionamento em relação à vossa linhagem materna. Então, na minha linhagem materna o que se passava era o seguinte, a minha própria mãe ela tem muitas questões sobre a alimentação. Sem dar conta, para ela é vitorioso quando ela consegue controlar, então ela tem sempre um detetive muito rígido sobre a comida e, sem querer, passou-me isto. Portanto, eu devia comer pouco. As mulheres não se criam gordas, não se devia engordar, ok? Então isto vai passando, quer diretamente, por esta linguagem direta, quer subtilmente. Então eu sentia a comida sempre como uma luta e não como um prazer, não como algo que me nutria. Então o controle que eu tinha sobre a comida era sempre nesta luta, tá? E a comida significa auto-amor, autonutrição, ok? Quando eu como, eu tenho que sentir que eu estou a nutrir-me, a dar-me amor a mim própria.
Segundo a visão da minha mãe, ou pelo menos aquela que ela me passou, ou que eu absorvi, digamos assim, porque isto não devemos apontar o dedo ao outro, é sempre uma interpretação nossa, ok? Então, na minha interpretação, por aquilo que ela me dizia, a comida é sempre aqui uma luta e não algo que nos vem para nos nutrir, para nos alimentar, ok? Então, eu tinha esta referência em relação à comida vinda da minha mãe. Por outro lado, a minha avó, que Deus a tenha no céu, fazia muito isto, que era, ela dava-nos amor, a forma dela nos dar amor era muito através da comida, principalmente através do doce. Ainda fazia isso também com os netos, com os bisnetos, que era, meu amor, gosto tanto de ti, tenhas aqui um chocolatinho. Tá? De certeza que vocês também, alguém tem aqui esta questão do doce para forma de nutrir e de compensar. Então, o que é que isto me trouxe à minha vida? Que quando eu estou a comer doce e eu faço esta associação ao amor da minha avó, não é? Desta linha materna, e vejo no doce uma forma de compensação. Mas o mais curioso é que realmente Terra fala muito sobre o doce na alimentação. É por isso que muitas das mulheres, quando estão com um desequilíbrio neste auto-amor ou até com questões com as mães externas, mãe, avó e toda a linha materna, tenham muita necessidade de irem buscar este chocolatinho. Até porque, quando o elemento de terra está em desequilíbrio, dá muita preocupação e pensamento excessivo. Então, a mulher, quando entra neste looping da preocupação, de ocupar a mente com coisas que não estão a acontecer, quando começa a sentir-se com falta de presença, falta de agarrar o momento presente, ela tem uma tendência a ir buscar a compensação pelo doce, tá? Então, como é que nós devemos tratar o alimento? Vou dar aqui umas estratégias, boa? Para nós percebermos. Então, tudo que eu meto à boca é para me nutrir, para auto-amor. Como é que eu faço para, quando estou a ingerir o alimento, ir sentindo que me estou a nutrir? Então, o primeiro truque é respirar 3 vezes antes de meter a primeira garfada. Parece fácil, mas não é, porque geralmente nós vamos com aquela pressa, não é, de comer assim rapidamente e esquecemos-nos de respirar. Então, o facto de eu me preparar com uma respiração profunda para receber este alimento, à partida vai-me dar esta sensação de que eu estou a relaxar para me nutrir, que é o oposto que a maioria de nós faz, que é principalmente ao almoço, né, que come a correr e nem sequer para almoçar. É qualquer coisa e tá. Então imaginem como é que estão os nossos níveis de auto-amor, estão fraquitos, não é? Então, respirar 3 vezes e só depois é que eu meto a comida à boca. Depois, mastigar muito bem o alimento, tá? Eu preciso de fazer mesmo um bolo alimentar na minha boca. Tenho que mastigar bem, não é engolir os alimentos quase inteiros, que eu vejo muitas crianças principalmente a fazerem isso, principalmente quando estão com tablets e telemóveis enquanto comem, portanto isso está proibido, tá? Eu quando me estou a alimentar devo aproveitar esse momento para estar a fazer uma prática de meditação mindfulness, uma meditação em ação. Eu já falei um bocadinho sobre isto na live da semana passada, de quarta-feira passada, vão lá ver, tá? Se tiverem curiosidade. Mas então, aquele momento em que eu faço as 3 respirações profundas e estou a mastigar bem o meu alimento, eu estou totalmente presente, totalmente concentrada naquilo que eu estou a fazer. E isso vai aumentar a probabilidade de eu me estar a nutrir realmente. Também vai aumentar a probabilidade de eu escolher melhor os meus alimentos. Esta, na verdade, é a base do Mindful Eating. Eu lembro-me que aqui há uns anos veio a Fabiana falar sobre Mindful Eating ao meu estúdio. Eu achei super bonita essa mensagem que é, se eu realmente estiver presente, a probabilidade de eu escolher bons alimentos para o meu organismo é muito maior do que se eu não estiver com atenção plena. Está bem? Então, esta escolha vem de facto de um lugar não só racional, não é? Que o nutricionista diz, atenção, nada contra os nutricionistas, eles fazem um trabalho excepcional,
Mas, paralelamente a essa lista de alimentos ou de sugestões alimentares, eu devia entender que eu tenho que estar a trabalhar esta presença que o Shiatsu Medicina também fala. Porquê? Porque o elemento terra, além da parte do estômago base pâncreas, portanto, além da parte orgânica, de facto, fala-nos sobre presença, sobre estar no momento presente, porque a preocupação, é o desequilíbrio neste elemento, é ocupar antecipadamente uma coisa, a nossa cabeça com uma coisa que não está a acontecer. Portanto, é o contrário do estar no aqui e agora. Ok? Vejam a beleza e a complexidade disto ao mesmo tempo e a simplicidade também. Tá? Portanto, se eu estou presente, eu respiro e eu alimento-me com coisas que me fazem bem. Porquê? Porque nós não estamos aqui para nos prejudicarmos. O problema é que estamos demasiado distraídos e não focamos a nossa atenção naquilo que realmente é o correto para nós. Tá? Estamos muito dispersos. Depois, queria-vos dar outra sugestão, que é, como eu vos disse, quando eu estou com desequilíbrio no elemento terra, eu já vou ter tendência a procurar doces. Só que estes doces geralmente são doces tóxicos, não é? Ou chocolate, ou as gomas, ou aquele bolo, não é? De pastelaria, cheio de creme. Então, coisas assim que, de facto, podem não ser muito saudáveis. Então, quando vocês sentirem que, de facto, há aqui uma tendência a procurarem o doce, não devem evitar totalmente comer o doce. Isto é outra novidade da medicina chinesa. Ou seja, não devem castrar-se totalmente desta possibilidade. O que é que devem fazer? Devem substituir estes doces que são assim mais tóxicos, digamos assim, não é? Mais venenos, por doces que sejam mais benéficos. Então eu costumo recomendar muito as tâmaras, está bem? Portanto é um doce que não é, que é bastante doce, mas não é assim tão mau como comer assim creme ou uma barra de chocolate inteira. Também sugiro muito fazer uma sopa doce, principalmente para o jantar. E o que é isto da sopa doce? É uma sopa que leva cenoura, batata doce e abóbora, tá? E estes alimentos doces, vocês depois podem pôr uma couve branca ou uma courgette, mas nenhuma coisa que tire esta base adocicada, tá bem? Portanto, esta base adocicada, ela vai fazer com que realmente eu depois, se eu fizer isto durante uma semana, por exemplo, esta sopa doce, a minha tendência a procurar outros doces mais fortes vai ser menor, tá? Portanto, banir o doce não, o Shiatsu Medicina não aconselha isso, mas aconselha sim a eu perceber que o meu corpo está a pedir aquilo para se autorregular, está a pedir aquele doce, mas eu vou-lhe dar um doce que seja mais positivo para esta autorregulação, tá? Então, sugeri-vos as tâmaras, a sopa doce, a própria fruta, não é? Tem frutose, não é? Açúcar, que deve ser ingerida esta fruta antes das refeições, tá? Nunca depois das refeições. Portanto, vocês meia hora antes do almoço, por exemplo, podem comer uma fruta, ou então antes do jantar. Eu geralmente faço assim, tá? Como a fruta antes, tá? Mas dá-me aquele docinho. Então, a possibilidade, principalmente à noite, que é quando dão uns cravings, né? Geralmente é à noite, quando nós estamos em desequilíbrio em terra, à noite é pior. Tá? Então dão aqueles acessos da loucura de querer ir buscar todas as bolachas de chocolate e mais algumas que a gente tenha em casa. Tá? Então, para evitar estes cravings, a sopa doce é excelente e a substituição deste doce. Por exemplo, uma das coisas que eu, quando estou assim com este desequilíbrio em terra, faço é colocar no fim do jantar um chá. Tá? E se estiver mesmo com muita vontade de doce, coloco uma colherzinha de mel, uma colher de café, tá? Uma coisa pequenina, com aquele chá, então dá-me quente, dá-me o doce, então eu fico bem. No verão não é tão agradável, porque no verão sabe melhor as bebidas frias, não o chá. Tá? Mas geralmente isto ajuda nós a acalmarmos e a percebermos que aquela vontade do doce é uma coisa muito mais emocional do que física, mas atenção, também é fisiológica, porque realmente o nosso estômago deve estar a ressentir-se, está a precisar
de se reequilibrar, então nós podemos dar-lhe este doce, mas sobre outras formas mais saudáveis. Boa? Sim. Então tenho aqui o mel, a sopa doce já vos falei. Outra coisa que eu faço muito, quando estou com este desequilíbrio em terra e estou a sentir que há aqui uma tendência, por exemplo, para obcecar mais, no verão isto é muito comum, não é? Com a minha parte física, sentir, agora vou pôr o biquíni, como é que vai ser? Uma das coisas que eu faço muito para equilibrar este elemento terra é quando vou para o espelho, vou com a intenção não de procurar defeitos, que é isso que nós fazemos constantemente, é à procura da ruga, do ponto negro, à procura da branca, da banhinha que está não sei o quê, andamos sempre à procura de defeitos, mas educar-me para procurar coisas que eu adoro em mim, tá? Porque há tanta coisa bonita que nós temos, só que nós andamos sempre à procura da falha, mas isso já é assim também em termos de... quando eu faço, por exemplo, em cursos, em formações, em retiros, se pedir para vocês elencarem 10 defeitos vossos, vocês são rápidas a elencar defeitos. 10 coisas. Rapidamente vocês põem logo 10 coisas que vocês não gostam em vocês. Mas se eu disser 10 coisas positivas, 10 qualidades tuas, vocês ficam ao redor de tempo para chegar à 10ª qualidade, tá? Então a mesma coisa quando passamos para a parte física. Se eu disser 10 coisas que não gostas no teu corpo físico, vocês fazem um rol rapidamente. Se eu disser 10 coisas que adoras em ti, vão ter mais dificuldade, tá? A regra geral. Então, educar a nossa mentalidade para que quando eu vou ao espelho, procurar coisas positivas sobre mim e não só os defeitos, não só as coisas más. Boa? Sim? Já dei aqui montes de dicas sobre a questão do controle do peso, então perceber que isso tem muito mais a ver com a nossa herança genética, como é que as nossas mães e avós tratavam a comida e como é que elas nos faziam sentir em relação a isso. Não quer dizer que não seja uma interpretação nossa, é sempre uma interpretação nossa, mas refletir um pouco sobre isto. Refletir que o ato de comer tem muito a ver com o auto-amor, ou seja, como é que eu me nutro, e este auto-amor pode ser exercitado fazendo uma respiração profunda e tornando o ato de ingestão dos alimentos como um ato de atenção plena, de momento presente, tá? E a mastigação, ao ser mais lenta e ao eu estar mais consciente, eu à partida vou escolher melhor os alimentos e não vou agredir-me com alimentos que me fazem mal. Também falei sobre a questão de terra ter a ver com preocupação excessiva e com pensamento excessivo. Então, quando eu estou com este tipo de desequilíbrio, eu vou ter tendência a pedir doce e a comer cada vez mais alimentos que têm este sabor doce, para equilibrar estes meridianos e estas emoções. Então, aqui eu falei que não devemos rejeitar completamente este doce, mas devemos substituí-lo. E aqui falei-vos da frutose, falei-vos das tâmaras e falei-vos também da sopa doce, que vocês devem colocar como coisas doces que são mais positivas para o vosso organismo, em vez dos bolos, do chocolate, assim. Quando eu digo chocolate, atenção, quando é um chocolate negro, etc., pode ser positivo. Agora, quando há cravings, geralmente a gente come a barra de chocolate inteiro, certo? Eu já fui essa pessoa. Depois, perceber que muitas vezes eu vou em busca daquilo que a sociedade me diz o que é certo ou errado sobre o meu corpo e que não é real, tá? Por exemplo, eu mostrei-vos aqui esta fotografia, não é? Eu aqui já tinha paranoias com o meu peso e não é real, porque vocês olham e veem uma criança magra, mas eu não via isso, tá? Muitas das vezes há uma distorção da nossa imagem que nos vem pelas mensagens que nos chegam das redes sociais, das revistas, do que é, no que nos é metido cá dentro, tá? E às vezes no que nos é dito, não é? Porque às vezes, sem querer, as nossas famílias metem-nos um monte de porcaria na cabeça, tá? Portanto, cada vez mais ter este discernimento sobre o que é verdade e o que é que não é verdade. E depois também vos falei aqui sobre esta questão de sermos trabalhadas para a autoconfiança, não é? Nós somos pessoas confiantes, mas não temos muita autoestima, então muitas vezes nós percebemos que não podemos falhar. Tá? Então, se não falharmos, está tudo bem, mas quando achamos que comemos mais algo que não devemos ter comido, ou ingerimos mais calorias, ou então a menos, que há pessoas que também têm questões
de não terem peso suficiente, se acharem sempre muito magras e etc. Estão sempre a ver se o osso está de fora ou não, estão sempre com essa fixação. Tornarmos isto como se fosse um concurso, uma competição de nós para nós. Então, nós não temos esta questão da autoestima porque nós não nos permitimos falhar, ok? Portanto, permitam-se mais errarem, darem tropeções e, acima de tudo, sejam melhores mães de vocês próprias, tá? Façam esta análise sobre como é que vocês se tratam em termos de pensamento, tá? E que isso vai se refletir também na forma como vocês se nutrem, como vocês comem, tá? Então, na medicina chinesa e no Shiatsu Medicina, a parte emocional está abraçada, está de mãos dadas com a questão alimentar. Claro que há uma série de alimentos que nós depois estudamos e dietas alimentares, coisas que são mais favoráveis consoante o desequilíbrio em cada meridiano, mas pano de fundo está esta questão do auto-amor, está bem? Está esta questão de eu entender o alimento como autonutrição. A forma como eu me alimento diz muito sobre a forma como é que eu me amo, como é que eu sou mãe de mim, tá? Como a alimentação começa na parte da boca, é importante vocês também perceberem se toda esta região do maxilar e da vossa boca está relaxada, tá? Eu vejo muitas vezes pessoas que têm desequilíbrio em terra que têm muita tendência a tensão manifestar-se também nesta zona da boca e do maxilar, temporomandibular também, tá? Portanto, fazer massagem nesta zona, há uns pontos aqui que são bem importantes, que são pontos do estômago, do meridiano do estômago. Então podem ir carregando, rodando toda esta zona. Se o fizerem antes de comer, tanto melhor, porque vão trazer a atenção para aquilo que está a acontecer no ato de se alimentarem. Muito bem, já estamos aqui há 27 minutos, portanto chegou a hora de eu dizer adeus e já sabem, na sexta-feira vamos ter nova live, que vai ser também à 1h01, e aí eu vou falar como curar a nossa vida com as nossas mãos. Vamos falar um bocadinho sobre toque terapêutico, portanto não percam, venham sempre, eu gosto muito de partilhar tudo aquilo que me foi chegando e aquilo que eu sei sobre a Shiatsu Medicina, e sei que isto vai contribuir muito para a vossa formação como terapeutas de vocês próprios e como terapeutas dos outros. É esta mesmo a minha intenção, que vocês cada vez mais tomem as rédeas da vossa própria vida e que façam reflexões sérias sobre estas temáticas. Portanto, sexta-feira estejam comigo, como curar a nossa vida com as nossas próprias mãos, e eu vou ensinar aqui alguns pontos e algumas sequências que vocês vão querer muito utilizar em vocês e na vossa família. Está bem? Beijinho, obrigada, Tânia. Há bocado, Alexandra, beijinho. Tchau, tchau, fica bem. Deixem-me ver aqui o meu Facebook. Muito bem, Cláudia, um beijinho, Ana. Tchau, tchau, fiquem bem.